Vamos falar então dos jogos aí da parte de cima da tabela. No sábado, né, primeiro o Palmeiras entrou em campo contra o Fluminense 0-0. Foi ao mesmo tempo, né? Não entrou em campo. Só entrou em campo. Então já começa falando aí, Alex. Você foi nesse jogo aí? Não, graças a Deus eu me salvei dessa, porque... 0-0, mas ficou barato pro Palmeiras, porque poderia ter perdido o jogo. Será que você pode só diminuir o volume? Mauro Betti mandando mensagem pra mim, gritando. Ô, Alemão, teve até um repórter, agora eu confesso que eu não me lembro qual foi na coletiva, que falou uma coisa que eu tinha pensado, mas só pensei, né? Foi a continuidade do jogo do Vitória, foi igualzinho. Foi o Zé Henrique, da Energia 97. Não, foi o Zé. O Palmeiras empatou com o Vitória no meio de semana e continuou o jogo do Vitória contra o Fluminense. E se tivesse mais um jogo no Allianz Parque, ia ser continuação. Porque o Palmeiras, para mim, de uma forma surpreendente, se esqueceu de jogar futebol. Né? Aquilo que ele fez contra a LDU parece que para o Palmeiras foi o fim da temporada. Pronto, cumprimos nosso objetivo. Fizemos mais uma remontada histórica, entrou para a história do futebol, de 3-0 para 4-3, um furor danado, uma comoção sensacional, inesquecível, e foi o Palmeiras que todos os torcedores precisavam ver, porque é o Palmeiras que é o time da virada, é o time do amor. Então assim, e depois daquilo, 12 pontos em disputa, 2 pontos disputados. Não marca um gol às 5h30, o tempo corrido. Sabe que são 5h30 de bola rolando, sem você marcar um gol? Um time como o Palmeiras, que E vinha metendo 3, 4 em todo mundo, então, gente. qual é o mistério? O que aconteceu? Eu queria saber quem poderia explicar, porque eu não sei, pelo menos eu não sei explicar, por que o Palmeiras, depois de uma grande sequência de bons jogos, vitórias, goleadas e aquela virada épica contra a LDU, simplmente parou de jogar futebol. Parou. Ninguém mais jogou. Final de ano, estresse. Estresse, final de ano, quando é líder do Campeonato Brasileiro e está prestes a disputar a final de Libertadores. Final de ano é depois disso. Não pode ser antes disso. E o Palmeiras entregou de bandeja o título brasileiro para o Flamengo. E não era muita coisa, não. Poderia até ter perdido do Santos e do Mirassol, como perdeu. Se tivesse ganho do Vitória e do Fluminense em casa, ainda seria o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele deu de bandeja o título brasileiro ao Flamengo, num momento em que o Flamengo volta a crescer de produtividade. Porque o Flamengo também não vinha tão bem. Vinha só de grandes lampejos, mas não com uma regularidade muito forte. Tanto é que o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na ponta, 3 pontos chegou a ficar e se manteve na liderança até aumentando a vantagem. Abriu 2 rodadas, né? Chegou a abrir 2 rodadas 3 de vantagem. pontos com 2 vitórias a mais. Isso, de repente despencou. E o Flamengo, naturalmente, porque tem qualidade para isso, foi somando os pontos necessários para hoje estar 4 à frente do Palmeiras. E os jogadores do Palmeiras, olha, tudo meia boca, não estão jogando absolutamente nada. Tem alguns que você pegar, não jogam no Ibis, cara, hoje. Não jogam. Ô, louco. Não jogam. Nem no Mozambique Sport Você pega Clube. Giai, Jefté, o Kelvin caiu vertiginosamente, pega o Murilo que desaprendeu a jogar futebol. O próprio Piquerez. Você pega o Piquerez, gente, é um caso a ser estudado. E ele é um cara que nasceu com tudo virado pra lua, porque há 2 anos ele tá no Palmeiras sem um reserva decente. Então não tem quem pôr. Você tira o Piquerez, não tem quem colocar. Ou você improvisa qualquer porcaria, ou você põe um reserva que é mais porcaria ainda. Então o Piquerez, que é um perna de pau há 2 anos, não acerta um cruzamento. Ó, se vocês me lembrarem qual foi o último cruzamento que ele acertou, não que tenha sido gol, não tô falando assistência, um cruzamento que pegou na cabeça do Vitor Roque, do Flaco Lopes. Se vocês me lembrarem de eu dou a mão na palmatória e falo que ele é melhor que o Roberto Carlos. Fala Não me lembro. Passado. Comentário substancioso. Não me lembro. O Piquerez é uma vergonha hoje pro Palmeiras. Pô, mas ele era tão bom. Defende, porque tem história. Ganhou a outra Libertadores e ganhou o Brasileiro. Ferre-se, o Ademir da Guia ganhou também, mas não joga mais. O Valdemar Carabina também. Então, sabe, falta um pouco de vergonha na cara desses caras. A gente tá falando do Santos, mas o Palmeiras também tem que ter vergonha na cara. E o jogador tem que ter uma autocrítica pra saber quando ele não tá rendendo bem. Mas parece que tá tudo muito acomodado. Tá todo mundo muito acomodado. O Felipe Anderson é uma vergonha. O Maurício mais ainda. O Maurício virou a maior água de salsicha do futebol brasileiro. Ele entra em campo, não serve pra nada, não ataca, não marca, não faz assistência, não chuta, não faz mais gol. O Maurício morreu no Palmeiras. E o Flaco? E esse não faz um gol a 9 jogos e acha que é o Messi. E fica desfilando no campo, faz jogadinha, puxa pra cá, puxa pra lá, driblezinho bonitinho. Aquele lance que ele podia tocar também, né? E que ele não tocou. Fominha. Nossa. Por isso. Quem é esse mesmo? O Flaco Lopes. O Flaco. Ele foi servir a seleção argentina e voltou assim. Mas lá enche a bola dele. Que o talento do Messi passa por osmose, ou por mosquito, que picou o Messi e depois picou ele. Não passa.
Messi só tem um, e o Flaco Lopes é bom jogador, mas não é o Messi. Lopes. É o Flaco Lopes. E o Abel deu uma cutucada nele na entrevista. Mas segunda vez que o Abel faz isso com o Flaco. Olha aí, ó, olha esse lance. Olha esse lance, que absurdo. Era pra fazer o gol da vitória. Era 35 no segundo tempo aí, 36. Eu sei que o Facinho quer falar. Não aguento mais isso aí. O Facinho quer falar, mas... Pode seguir. Deixa eu só falar... Eu quero fazer 2 elogios do Palmeiras, tá? E lembrar só o Alex que Abel Ferreira não pode ficar fora dessa crítica pesada, porque ele tem muita responsabilidade nisso. Primeiro elogio, tem um cara no Palmeiras... que está jogando no Palmeiras, que se ele tocar... Eu acho que o Palmeiras tem torcida, claro, muito grande, enorme e tal, mas ainda a torcida não está reconhecendo o que ele está fazendo em campo, que é o Vitor Roque. O Vitor Roque está fazendo... Esse é um coitado. Eu acho que é o único que o Vitor Roque está fazendo, ele ajuda na marcação, ele abre, ele vem buscar jogo, ele tenta ir para cima do adversário. A torcida do Palmeiras precisa reconhecer... Porque... Se for campeão sábado, tem que dar uma estátua para ele. Eu também acho. Tá? É a primeira questão. Boa. E o segundo elogio é justamente para a torcida do Palmeiras. Os últimos 4 jogos, tirando o jogo na Vila, que é a torcida única e não estava presente, a torcida do Palmeiras apoiou o time os 90 minutos mais acréscimo. E ela tem sim, Abel Ferreira, tá? Direito de quando termina o jogo vaiar. Quem apoia, quem está presente, quem paga ingresso, tem todo o direito de vaiar. Então, se um jogador profissional não tem condições... Tá? Psicológica, para poder assumir, assim, uma crítica, uma vaia, vai cuidar de boi na fazenda do Milton Neves, entendeu? Vai cuidar de barco, vai trabalhar na porta da boate, vai fazer o que você quiser. Lá com o Milton tá também. Certo? Vai fazer o que você quiser. Agora, o torcedor do Palmeiras tem que ter todo o aplauso a ele. Tem o direito de vaiar sim. Agora, fica os caras... E ainda foram no CT, no dia se despedir do time e apoiar, né? Aí chega no Toca aqui. Aí chega no Parabéns! O cara levanta lá e vai xingar o jogador. Aí vem lá o segurança. Olha, por favor, o senhor pode sentar e não se manifestar contra o jogador? Vão pros quintos dos infernos. O ingresso tá caro pra cacete. O cara fica sentado como se ele estivesse numa ópera. Ele quer aguentar. Sendo feito de otário por esses jogadores que o Arte tem 100% de razão. Tem cara que tá de férias no Palmeiras, tá? E tem que cobrar o Abel, sim. Ficar pagando pau pro Abel. Porque ele fez, ganhou 10 títulos. Não tem mais que obrigação. Ganha salário pra isso, pra trabalhar e pra buscar título. Ele é bom. É bom, mas não tá acertando, gente. Tá tendo dia de criticar ele também. É bom, mas está sendo um baita de um ingrato com uma torcida que há muito tempo tem visto muito mais desserviço do que serviço ao Palmeiras. Tá? A torcida, por causa de um dia, com muita razão que ela teve, de ficar a pé da vida, que foi a eliminação para o Corinthians, por causa de um dia, ele teve a cabeça dele alugada com um triplex na crítica. E ele fala disso até hoje. E ele está morando nesse triplex, em que ele deveria entender o contexto do dia, em que, por N razões e por várias situações, todo torcedor do Palmeiras, num dia de fúria, já mandou as favas até a mãe. É lógico. Que acontece. E ele não está falando isso por uma ofensa direta, porque ele quer que você vai. Não, ele fala porque ele joga pro alto. Ele vai descontar em alguém que tá lá, ô meu irmão, vá, você tá de saco cheio do que aconteceu. O cara, ele desconta a revolta naquele momento do palavrão, tá? Dito isso, ele criou uma narrativa para os próprios jogadores, que é o que ele demonstra publicamente, de que a torcida não apoia, de que a torcida só vai na boa, de que o time não merece críticas. Você viu agora que se a temporada acabar sem título não é um fracasso para quem investiu 700 milhões, é um puta de um fracasso. E não o último título foi o Paulistão do ano passado, então, quer dizer, quase 2 anos sem Ou seja, não é um fracasso, não, é um fracassão. Porque você investiu 700 milhões. E se você contratou mal várias opções, porque chega um jogo contra o Vitória, você precisa colocar um atacante, você coloca o Gustavo Gomes para ser atacante, aí a culpa não é da torcida. A culpa é de quem teve 700 milhões para você chegar num jogo contra um time semi-rebaixado no campeonato, você colocar o seu zagueiro para tentar mudar o jogo. A culpa é de vocês. Até porque o torcedor, vendo tudo isso, segue lotando o estádio, o ingresso é caro pra cacete, ele tá lá, foram na porta do CT, vocês mal receberam os torcedores, vocês foram lá com uma vontade, a mesma vontade que eu tinha de estudar física.
Vocês foram à porta do CT ontem receber a torcida com a vontade que eu tinha de tirar sangue. Eu odeio tirar sangue. Acho chato, mas tem que tirar, tem que fazer exame, mas é chato. Mas vocês foram com essa mesma vontade. Ou seja, vocês estão tratando o torcedor hoje como estorvo, cara. Sendo que o estorvo em campo tem sido vocês. E o torcedor tá lá. Depois de 0-3, vocês tomaram da LDU, vocês estavam eliminados. Quando você toma 3-0 contra numa semifinal de Libertadores, você tá fora da final. O que você tem que fazer? Que foi a metáfora que eu falei à época. E que alguns obtusos, né? Alguns não, muitos obtusos, né? Muitos obtusos. Porque chamar de burro, é o que eu já falei, é uma ofensa aos burrinhos, coitadinhos, né? Então eu não comparo pessoas obtusas aos animais, porque os animais têm muito mais função que essas pessoas. Que eu falei, o Palmeiras tem que dar um golpe. Tem que fazer um milagre, uma hecatombe, porque nunca aconteceu na história do futebol um 0-3, pelo menos em Libertadores, ser invertido para 4-3. E o Palmeiras foi lá e conseguiu. E a torcida foi lá. Mesmo diante de toda a chateação, todo mundo puto, desacreditado, foram lá, porque os caras torcem por vocês. Na boa e na ruim, estão lá. E vocês querendo se apegar um dia do Corinthians e tentar criar uma narrativa por causa da presidente que não gosta da organizada. Sabe? Pelo amor de Deus. E tudo isso passa pra dentro do campo. Passa pra dentro. Vocês quebraram a sinergia que existia daquele jogo da LDU pra frente. Pelo amor de Deus, vocês estão vivendo de um jogo como o Alex colocou, acabou a missão. Canto do Cis na temporada. Só que diferente de 2020, diferente de 2021, lá vocês não brigavam mais por nada. Então normal que o time largasse o campeonato, usasse como laboratório. Dessa vez, o Palmeiras tinha a chance de fazer uma história como o Flamengo fez, como o Botafogo fez. De ser campeão brasileiro da Libertadores no mesmo ano e mostrando, ganhando o brasileiro até a final da Libertadores, que quanto mais você compete, quanto mais você ganha, mais casca você cria para o seu elenco ser campeão. Com uma pequena diferença. Esse elenco atual do Palmeiras, em 80% dele, ele não foi campeão. Não foi. Ele não sabe. Mais de 80%. Ele não sabe ser campeão. Uns 3 lá. Então ele precisava... Prêmio Ford OCESP pro senhor. Milton, então ele precisava jogar esses jogos do Brasileiro para aprender a ser campeão brasileiro e aprender a ser campeão da Libertadores. Só tem Gomes e Veiga. Só tem esses. E Piquerez. Só tem esses. Só. Você tem mais de 80% do elenco que ainda é fraldinha. Que ainda não tirou a fraldinha pra colocar a bermuda e fazer xixi sozinho. Ou seja, que é um time que tinha que aprender a ganhar o Brasileiro das últimas rodadas e mostrar recado pro Flamengo. Esse Flamengo tá vacinado já. Esse que vai jogar sábado, porque ele acabou de ser campeão com o Felipe Luiz. Carioca, Copa do Brasil, é o mesmo elenco. É o mesmo elenco. Esse Palmeiras ainda não foi campeão. Então, cuidado com o all-in do próximo sábado. O torcedor vai torcer, vai acreditar? Claro que vai. Todo mundo aqui, eu posso falar como jornalista e também agora um pouquinho como torcedor. Claro que eu vou torcer, claro que eu quero que o time ganhe, o Alex da mesma forma. Mas o comentário racional da história é esse. Vocês abandonaram a chance de criar uma casca campeã para poder ratificar no próximo sábado. Você merece a bola cheia. Muito obrigado. Uma informação do Palmeiras, Gustavo Gomes e Piquerez, que foram julgados hoje, foram absolvidos, tá? Então estão liberados. Falei pra vocês, gente, eles não têm moral. Pelas declarações no jogo contra o Flamengo. Não tinha, gente, esse tribunal, morreu. Depois da questão do Bruno Henrique, não tem moral de punir ninguém. Falei que, gente, não tinha a menor dúvida disso, entendeu? Até porque agora o campeonato já está meio definido também, nem precisava fazer o julgamento. Agora é mentira? Agora só no ano que vem agora. Agora eles entram em férias até setembro do ano que vem. Exatamente. Até ver quem vai brigar pelo título ano que vem. E nesse jogo do Palmeiras... Do ano que vem. Agora eles entram em férias. Setembro eles voltam. Quando voltar o campeonato a pegar fogo. Só a sua opinião, Lelê, que nesse jogo, o Fábio, goleiro do Fluminense, ele chegou a discutir com os torcedores discutir do não, Palmeiras. levou numa boa, foi muito legal. Uma discussão saudável. Coloca aí pra gente falar. O torcedor que foi xingar o Fábio. Idiota, né? Não, esse Que cara é um sujeito educado. Esse cara é pior que um esporão calcânio. E o Fábio levou na brincadeira. Coloca aí pra gente ver. Não é possível. Foi bem pra caramba, gente. Até porque ele jogou real, né, Lelê? Vocês jogaram Lelê. vitória. completamente com a razão, né? Então, assim... Sobrou até pro Santos, pô. Ele Nós ganhamos o foi jogo. certo em duas vertentes. Primeiro, que ele levou da esportiva, né? Ele respondeu com educação, brincando ali e tal.
E a segunda, que ele tem total razão no que ele diz. Claro. O torcedor do Palmeiras não tem que cobrar, não tem que xingar o Fábio de nada. Tem que cobrar o próprio time que não conseguiu fazer o dever de casa. E esse Fábio é um gênio. Quem foi mal foi o contra Lian. o Santos e contra o Fluminense também, que enfrentou em casa. O Lian é outra situação. O Lian é um bobão, gente. Ali ele foi mal. Quando eles falaram zero à esquerda no né? futebol. Ele foi mal. Totalmente foi. O Fábio levou na boa, brincou, deu risada. O Lianco é um personagem deplorável no futebol tá bom. brasileiro. Ô, Lelê, eu teria vergonha de me olhar no espelho se eu fosse o torcedor que fosse querer xingar o Fábio. Mas ele fez o que ele queria, apareceu ali. Não, eu teria alguém vergonha. filmou, Eu teria entendeu? vergonha. Se eu fosse. Olha, você que apareceu na câmera xingando o Fábio. Cara. O Fábio é gente boa. Eu pediria pra nascer de novo. Não, Porque não é possível que uma pessoa que tenha neurônios tentando funcionar vá xingar o Fábio. Você quer que o adversário faça o seu não é papel. possível. Só um detalhe, Te ajude. Só um detalhe. Qual foi o teor, a essência, pra quem não entende? Porque o torcedor achava que o Fluminense tinha que entregar, ou entre aspas, o jogo pro Palmeiras pra dificultar o Flamengo. Agora, mesmo se o Fábio... Agora caiu minha ficha. Mesmo se o Fábio quisesse entregar o jogo, ele não ia ter conseguido, porque o Palmeiras não chutou a bola do jogo. O Palmeiras não chutou a bola. Gente, não, é assim. O Fluminense. O Fluminense pegou quinta-feira e fez assim: Palmeiras, eu tô salvando a M que vocês fizeram contra o Vitória. Tá aqui, ó. Tô devolvendo. M3 pontinhos. Eu tô devolvendo vamos jogar junto, vamos ser parceiro. Não, um amigo meu que torce pro Fluminense, Patrick, ele mora nos Estados Unidos, inclusive, né? Ele mandou um meme que era uma cena de filme de um cara dando uma bronca no filho, sei lá. Falou, você agora aprende, hein? Não vai mais fazer ramelada, não sei o que. Tal. E aí era, em vez da cara do ator, colocaram um símbolo do Fluminense e no filho era o símbolo do Palmeiras. O Fluminense deu uma bronca no Palmeiras, falou assim, pô, agora vai, né? E no sábado o Palmeiras chega que faz isso, a culpa é do Fábio. Não, esse torcedor... O Fluminense fez um milagre. No atual momento, o Fluminense está andando brasileiro, ele tá lá querendo ficar na Libertadores, pensando na Copa do Brasil. Ele fez o improvável de ganhar de um Flamengo atualmente, embalado. É verdade. E o cara vai xingar o Fábio porque você não entregou. O próprio amigo, John vai te Kennedy catar, já cara. tinha falado Vai sobre te isso. catar. Por que não entregou o jogo? Esse torcedor... Vai te catar. Não foi no gol, não ia poder entregar. Esse torcedor é igual aquele cara que não estuda nada, chega no Enem atrasado, fica... abre o portão! Não, esse gente... quer aparecer, quer ser filmado. O cara fez isso. E sempre tem, Quer filmar. Não, e o cara... Todo vestibular tem. o imbecil lá. E o pior é que, e pra corroborar que você falou do negócio do Enem, esse cara que chegou atrasado, sabe o que acontece? Ele morava no quarteirão da escola e dormiu até meio-dia e 59. E a mamãe na porta, abre pro meu filho. Meio-dia e 59 ele acordou, eu tenho prova agora. Sabe o que ele fez hoje no trabalho? Se trabalha um cara desse, chegou e falou assim, eu sou o cara que bateu boca com o Fábio. Não, se eu sou o cara do trabalho, eu falo assim, amigo, na boa. Esses caras Passa no RH. Então você é demitido. Não, passa no RH, porque assim, se eu passear. tenho um cara desse com essa mentalidade na minha empresa vai falir. Para, meu. O próprio John Kennedy já tinha falado, depois do jogo contra o Flamengo, isso é exatamente isso. Já antecipou, né, o que aconteceria agora com o Fábio. Que ele diz, nós fizemos a nossa parte ao vencer o Flamengo. Agora, o Palmeiras... Faça a Que sua lixo, também. hein? Não, e assim, o que o cara tinha que fazer ali na beira era falar, Fábio, me desculpa, perdão, obrigado porque vocês tentaram fazer, desculpa pela vergonha que a gente fez vocês passarem. Dobra sua camisa e pendura que você nem usou. Não, porque o torcedor do Fluminense, o Fábio, não queria ver o Flamengo campeão. Então assim, quer dizer, joga aí. E o que preocupa no Palmeiras, assim, né, pro torcedor palmeirense, porque eu tô nem aí. Não, lógico. Pro torcedor palmeirense, obviamente, é que a gente vê que é uma queda de produção, de entrega coletiva. Não é um ou outro que tá mal, né? Porque assim, se a gente pegar o Palmeiras... Até a disputa com a LDU ali, que vinha goleando, inclusive, todos os adversários no Brasileirão, que muita gente acreditava na vitória contra a LDU, justamente pelos últimos jogos, né, que fez no Allianz, que meteu 3, meteu 4 nos adversários. Você pegava o Flaco Lopes, estava bem. Começou muito criticado no Palmeiras, mas estava numa ótima fase, era Flaco Roque e tal. O Felipe Anderson estava bem. Né? Então, assim, você via que todo mundo estava potencializado nesse time do Palmeiras. Todo mundo estava bem. Um ou outro ali que, você podia questionar o Piquerez, que já não era o mesmo Piquerez do ano passado e tal. E aí, quando cai de produção, depois da virada para a LDU,
caiu geral, caiu de um jeito que um puxou o outro, né? Porque o Flaco, que estava numa excelente fase agora, tá mal, não toca a bola para ninguém. Esse lance que tivemos aí aos 35, né, do segundo tempo, já contra o Fluminense, foi assim, a representação do que é o Flaco nos últimos jogos, né? Que perde ali uma grande oportunidade e não toca. O Felipe Anderson tá péssimo, sendo que ele estava numa boa fase até o jogo da LDU. O Kelvin era muito elogiado, estava bem, caiu também. Então eu acho que já é um problema que aí sim você pode começar a questionar e cobrar o próprio Abel. E o Abel, porque você vê que é um problema coletivo. O Abel tá ficando, é do time mesmo. E o Abel tá ficando espiroqueta, porque ele não tá conseguindo mais achar solução. Quando ele me tirou o Alan do jogo contra o Fluminense, quando ele tirou o Fluminense, acabou o jogo. O único que você ainda pode... Por mais que o Alan não tivesse jogando do jeito que ele jogou os outros jogos, mas ainda você via que era de onde poderia sair alguma coisa. Ele e o Vitor Roque são as... Aí ele tira o Alan pra botar... sei lá que ele botou um desses aí meia boca. E quando é um ou outro que tá mal... Facundo. Ele tira o Alan pra pôr o Facundo. Você vai ganhar como o jogo? Você tira o Alan e põe o Facundo. A mão do Alex saiu na Lelê aqui. Mas quando é um ou outro que tá mal, você até pode falar, não, o Abel não tem culpa, porque o Abel tá fazendo o que pode, tá montando ali, o fulano que perdeu o gol na cara do gol e tal. Agora, nesse caso, não, gente. É uma queda geral, é uma queda que tem muito a ver com o elenco e com o Abel. No pique, alemão. Não, aproveita, Lelê, chama a sonora do Abel aí, já que você tá falando isso eu quero dele. falar. Então, vamos ouvir o Portuga falar. Não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou. 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Deixa eu falar uma coisa do Abel. Pode falar, Webley. Não nessa resposta. O Abel, eu falei ontem com o Abel, né? Eu falei ontem à noite, o Abel é um cara muito inteligente. Poucos treinadores têm a inteligência emocional que ele tem. Ele sabe virar. Porque ele não respondeu na coletiva nenhuma das perguntas falando sobre o time, por que o rendimento caiu. Ele fala do Flaco e depois, pior, quando terminar o campeonato brasileiro, eu vou falar sobre algumas coisas desse campeonato. Peraí, aí não dá, tá? Aí você já está tirando da reta a sua responsabilidade. O time não está jogando nada, ele não fala por quê. Ele não dá explicações. Por que o time termina o jogo com o Fux aberto na direita, cruzando bola pro Gustavo Gomes? A culpa é... E aí ele fala o quê? Na resposta que ele deu aqui. Tem jogador que treina de um jeito e joga de outro. É a responsabilidade de quem? O treinador é ele. Ele é o treinador. Agora, vamos parar, Abel, tá? De tirar fora a sua parte. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Alguns jogadores que foram contratados, você pediu. Você insistiu tanto no Sousa. O Sousa foi a terceira vez que o Palmeiras foi atrás. E desculpe. Aí dos bagres é o menos pior, hein? Mas não é titular do Red Bull. Não, mas é bagre também. Tá? Ele é um bagrezinho. Quem pediu o Mikael? O Mikael não dá. O Mikael faz o Beto Fuscão virar o Luiz Pereira. Ah, faz. Entendeu? Aí você vai pro Jeff Ter, que não, cara, não dá. Por isso que eu aquele o Jeff Ter faz o Misso virar o Roberto Não, Carlos. eu falei aqui, o Facinha até ficou bravo comigo, mas o Jeff Ter me traz saudade do Vanderlan, não tô brincando. E pra você ver, hein? Exatamente. Então, assim, o que eu acho só, que quando o Abel tá fazendo isso daí, tá jogando pra torcida, vou falar coisas depois do final do campeonato, isso não é legal. Se eu tiver alguma coisa errada no campeonato Fala hoje, agora. assim, você tem que falar agora, é lógico. E assim, ô Lebelin, você virar com 4 rodadas em que o Palmeiras era líder e com vantagem de 3 pontos sobre o Flamengo e falar assim, o campeonato acabou, tá entregue. Sabe, é uma indecência, é uma falta de respeito com... Por mais que seja estratégia, mas não é uma estratégia bonita. Com o torcedor, cara, que foi lá, que acreditou, que tá seguindo todos os jogos do time apoiando. Quer dizer... Esses caras foram feitos de trouxa, foram tapeados.
Porque nos últimos 4 jogos, então, vocês largaram o campeonato? Vocês largaram. Você falou, perdemos o campeonato, não fui eu. Perdemos, quer dizer, o time não competiu, não é que perdeu tentando, não é que perdeu jogando, sabe, com todas as dificuldades, não. Perdeu na inércia. O jogo com o Santos, mesmo com todos os desfalques, o seu principal meio-campista não jogou, porque ele tomou um cartão imbecil contra o Mirassol. E se você pega a escalação, a gente fez a análise aqui, Santos e Palmeiras, Palmeiras tinha uma escalação suficientemente capaz de jogar um futebol digno, honroso contra o Santos. Vai ganhar o jogo. E ele jogou um futebol indecente. Aí contra o Vitória, a mesma coisa. Contra o Mirassol, jogou em salto alto. Contra um time que está na 4ª colocação no campeonato. Um futebol patético. O do Fluminense nem se fala, já estava tudo, né? C3 pontinhos, como você colocou. Então, quer dizer... Sabe, é uma declaração que às vésperas de um jogo de Libertadores... Outra coisa, Abel, em 2023, como o João Martins explicou, a estratégia, porque jogou a pressão pro Botafogo, tinham muitas rodadas. Aquele Botafogo, ele psicologicamente, ele era virgem de títulos, aquele Botafogo. Porque aquele elenco nunca tinha disputado nada, era a primeira vez que o Botafogo estava voltando a brigar por alguma coisa. Então, entre aspas, deu certo que ele se enterrou no buraco e o Palmeiras se aproveitou. Agora, em 2024, essa estratégia não deu certo, porque o Botafogo aprendeu com o que fez em 2023. Tanto aprendeu que ele foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, diferente do seu Palmeiras, que é tão forte psicologicamente. Em um ano, o Botafogo aprendeu, e o Palmeiras está a 4, não conseguiram mais aprender a fazer isso, né? Só que dessa vez, você está tentando jogar pressão, como eu repito, num elenco que é extremamente vacinado com títulos. Que é o Flamengo do Felipe Luiz, que acabou de ser campeão de Copa do Brasil, Carioca, que vem numa toada vencedora muito maior que a do seu atual elenco. Cuidado com essas estratégias. A melhor estratégia era jogar bola e criar casca competitiva dentro de campo, que era a melhor preparação e treino para ganhar um jogo do sábado. Comentário substancioso, diria Walter Abrão, da TV Tupi.